neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. Você sabia que só há dois poderes em todo o universo? O que mais revigora o cansado, o aflito, o necessitado é a água. E nada melhor do que pensarmos nesse instante em um poço de água viva. Água viva sai do manancial, que é Cristo Redentor. Ele traz do céu vida eternal e converte o pecador. Desta água quem quiser beber, só a Cristo deve recorrer. Outra água nos fará perecer, mas a de Jesus nos faz viver. Água viva da fonte de amor, só Jesus nos pode dar. Dele vem perdão para o pecador que deseja se salvar. Desta água quem quiser beber, só a Cristo deve recorrer. Outra água nos fará perecer, mas a de Jesus nos faz viver. Água viva do trono celestial, refrigério a todos traz. Outras águas há, mas nenhuma é igual à do príncipe da paz. Desta água quem quiser beber,
só a Cristo deve recorrer. Outra água nos fará perecer, mas a de Jesus nos faz viver. Mas a de Jesus nos faz viver. Mas a de Jesus nos faz viver. Mas a de Jesus nos As estrelas que formam a Ursa Maior e a Ursa Menor parecem estar tão juntas. Ouvintes, a distância que existe entre nós e as estrelas nos dá uma ilustração perfeita sobre o que é infinito. As estrelas que formam a Ursa Maior e a Ursa Menor parecem que não têm mais de 4 centímetros de distância entre elas. No entanto, a ciência afirma que há uma distância tão grande entre si, elas estão mais longe uma da outra do que a distância que temos aqui da Terra até nelas. Ou seja, nós teríamos que viajar 120 milhões de anos-luz para nos aproximarmos dela, porque elas estão também a 120 milhões de anos-luz distantes uma da outra. Isto mostra o que é infinito. Daqui da Terra, a gente olha, parece que não tem mais do que 4 centímetros. Essa distância de 120 milhões de anos-luz. Parecem que estão juntas, mas não estão. Dependendo da distância que estamos de Deus, isso faz a mesma coisa. Opera o mesmo fenômeno. E o mundo se encontra tão distanciado de Deus que quando vemos homens com dons carismáticos fazendo obras em nome do Senhor Jesus Cristo, parecendo estar tão juntinhos de Deus, mas eles estão tão distantes, formando um infinito entre si e Deus. Você tem que suportar a verdade. Nós temos de suportar a verdade. Eles ficaram tão longe de Deus e chegaram a dizer que Jesus tinha Beelzebul. Mas olhando as vidas daqueles homens, daqueles sumos sacerdotes,
Eles estavam tão perto de Deus. Eles parecem que estavam dentro de Deus. É uma análise matutina, é um culto que você tem em sua casa, é uma meditação para perceber realmente em que posição estamos, em que lugar nós estamos, de onde nós viemos, onde estamos, para onde estamos indo. Ora, eles pareciam estar tão perto de Deus, no entanto, estavam 120 milhões de anos-luz afastados de Deus, blasfemando, dizendo que Deus tinha Beelzebu, que Deus era bastardo. Agora você veja a mesma coisa. Sempre foi assim. Eles parecem estar tão juntos de Deus e, no entanto, dizem que Deus são 3 pessoas. Aqueles que crucificaram a Cristo, que disseram que Jesus tinha Beelzebu, não chegaram a tanto. Eles nunca creram e jamais crerão que Deus são 3 pessoas distintas. Um rabino disse para o profeta desta era: vocês são os pagãos. O profeta perguntou para ele: mas por que, rabino? O senhor fala isto para mim? Ele disse: vocês dividem Deus em 3 partes. Ele disse: não, eu não faço isto. Eu não creio nisto. Eu sei que isto é paganismo. Mas, rabino, quando o Messias vier, o que ele será então? Ele incontinentemente respondeu: será Deus, Emanuel, Deus conosco, não a segunda parte de Deus. O irmão Brana, o profeta de Deus para esta era, replicou-lhe, perguntou: rabino, me mostre, como conhecedor da história, me mostre onde Jesus Cristo falhou em ser este Messias. O rabino começou a chorar e disse: se eu pregar isto, eu vou mendigar o pão. A verdade é esta, é o medo de mendigar o pão. Aí Jesus diz para vocês o seguinte: não tenha medo não, as aves dos céus têm seus ninhos, os lírios do campo se vestem muito mais bonito do que Salomão. Deus cuidará de vós. Não tenha medo de perder o povo. Não tenha medo de perder o pão. O profeta disse para aquele rabino: eu preferia comer bolacha com água à margem de um rio do que ter meu nome escrito num livro de ouro dos homens. Agora, nós sabemos que só há 2 poderes em todo o universo. E esses 2 poderes são o poder de Deus e o poder de Satanás. Fixa isto. O poder de Deus e o poder de Satanás. E o poder de Satanás parece tanto com o de Deus, está tão pertinho, que, se possível, enganaria até os escolhidos. Por que não suportam a verdade? É verdade.
Ele é tão semelhante, ele é tão parecido, que chega a transformar-se em anjo de luz, ministro, e aparece como aquelas estrelas que formam a ursa maior e a ursa menor. No entanto, Satanás, este poder, está tão longe de Deus quanto o infinito, quanto a uma estrela que você olha daqui da Terra, uma está no Oriente e a outra está no Ocidente. Não como a ursa maior e a ursa menor, que parecem estar tão juntas. Satanás está tão longe quanto uma estrela do Oriente está distante de uma estrela do Ocidente. Mas, no entanto, engana. Parece tanto. Mas depois que você é revelado, é que você vê realmente a distância que existe. Por isso, os escolhidos não podem ser enganados. Sabe por quê? Porque a mensagem é um telescópio que mostra para os cientistas a distância que a ursa menor tem da ursa maior, naquelas estrelas. Mostra para eles que há 120 milhões de anos-luz, na velocidade da luz. Esse telescópio de Deus é, sem dúvida alguma, o Espírito profético, o Espírito Santo, no ministério do Filho do Homem. Elias mostrou o quanto Acabe estava longe de Deus, apesar de fundamentalmente estar certo. Seus profetas, Zedequias estava certo, fundamentalmente, parecia estar tão junto de Deus, mas estava tão longe. E Elias, Micaías, tinham o telescópio de Deus, eles tinham, e mostravam que aquilo estava tão longe, parecendo estar tão perto. Você sabe que é porque um será tomado e outro será deixado estando na mesma cama? Porque eles estão tão longe. Um está no mundo e o outro está no outro. Completamente diferente. Cuida da tua visão. Olha a Deus através de sua palavra revelada. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Há uns dizem que é Elias, Jeremias, um dos profetas que ressuscitou. E vós? Pedro vem e diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Que telescópio! Que maravilha! Ele não podia ver nenhuma segunda pessoa, nenhuma separação. Não era um engano. Não era ilusão óptica. Ele podia ver que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo. Paulo pôde ver da mesma forma, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É por isso que não discerne o corpo do Senhor. Chamam a coisa de Deus de demônio, de falso, e abraça o demônio, dizendo que é Deus. Mas não deixa acontecer isso com você. Esse programa está na sua casa, no seu receptor, com uma mensagem do Deus vivo, o telescópio de Deus para você. Deus te abençoe, Deus te dê saúde, Deus guarde o seu dia, Deus te dê a bênção, Deus guarde a sua noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
que habita no abrigo de Deus estará sob as sombras do amor. Sobre ele não virá nenhum mal, e em suas asas feliz viverá. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus, só ali encontrarei paz e profundo amor, e delícia sem par, comunhão desfrutar, e pra sempre seu nome exaltar. Os que habitam no abrigo de Deus, muito felizes pra sempre estarão. Anjos guardam suas vidas e saúde, e seus pés nunca resvalarão. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus, só ali encontrarei paz e profundo amor, e delícia sem par, comunhão desfrutar, e pra sempre seu nome exaltar. O que habita no abrigo de Deus, para sempre seguro estará. Caiam 1000 ou 10.000 ao seu lado, mas a ele nenhum mal cairá. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus, só ali encontrarei paz e profundo amor, e delícia sem par, comunhão desfrutar, e pra sempre seu nome exaltar. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça, e dá-me tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria,
teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão me imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amado, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Quando o cordeiro de Abel morreu, ele morreu falando em uma língua que Abel não pôde compreender. Nada temer, nada temer, tudo é possível. Nada temer, nada temer, nada temer. Tudo
Estamos convosco mais uma vez, ouvintes amados, com tudo que necessitamos, com tudo que o homem precisa. Sem dúvida alguma, você pode responder. Isto é a palavra revelada, é a palavra de Deus, é a mensagem precursora. E a consciência de que Jesus Cristo padeceu, não simplesmente para termos uma história de seu sofrimento, uma história do Calvário, mas termos consciência de que, para onde aqueles que creram foram, nós também iremos. Não podemos afirmar no paraíso com o ladrão arrependido, porque o paraíso foi esvaziado quando Jesus Cristo foi lá embaixo. Ressuscitou, levando consigo todos que dormiram nele, dormiram na fé, indo para a sexta dimensão. Então isso toma um sentido mais profundo, aquele dia no Calvário. De cruz morreu Jesus, Filho de Deus, grande amor ao homem ofertou, e salvar para sempre o pecador, dando vida, paz, perdão, liberdade para viver. Lá no Calvário se abriu o caminho que levou novamente o homem à presença de Deus. Dia glorioso que nos trouxe redenção e mostrou o grande amor do Salvador. Fez por mim Jesus naquela rude cruz. Eu sua vida e pude reviver. Agora quero trabalhar, glorificar esse Deus tão grandioso que um dia me salvou. Quero pra sempre ser meu Deus, testemunha desse amor, palavra que dá vida e um caminho me abriu, caminho de vitória que me leva sempre a estar na presença gloriosa do Senhor. Lá no Calvário se abriu o caminho que levou novamente o
presença de Deus. Dia glorioso que nos trouxe redenção e mostrou o grande amor do Salvador. E mostrou o grande amor do Salvador. E mostrou o grande amor do Vós sois deuses. Isto tem realmente uma conotação com Jesus Cristo e o Pai, porque o Pai é Espírito. O Pai é Espírito e enche os céus e a terra. E você jamais poderia ver o Pai, a não ser através do Filho. Por isso o próprio Filho afirma: quem vê a mim, vê o Pai. É uma declaração do próprio Senhor Jesus Cristo. É tão fácil de compreender isto, uma vez revelado. Se Deus é Espírito, enche os céus e a terra, e não pode ser visto por ninguém, quando Moisés o viu pelas costas, você sabe que foi uma teofania. E São Paulo disse que Moisés preferiu padecer no deserto o vitupério de Cristo, sofrer o vitupério de Cristo. Moisés conheceu a Cristo. Aquela teofania de Deus era sem dúvida o Senhor. Mais tarde não foi uma teofania, não foi apenas uma aparição. Mais tarde ele se encarnou, ele se materializou, fertilizando um óvulo e trazendo-o ao ventre de Maria. Ali sujeitou a escuridão do ventre por 9 meses. Sujeitou-se a todo o sistema, a todo o processo que o homem se sujeita ao vir ao mundo. E então temos Deus encarnado. Quem vê a mim, vê o Pai. E São Paulo afirma, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Meus irmãos, isto é língua estranha. Você sabia que isso é língua estranha? Ou seja, uma linguagem estranha. Quando o cordeiro de Abel morreu, ele morreu falando em uma língua que Abel não pôde compreender. Mais tarde, talvez o próprio Abel entendesse que a ovelha bale, o cordeiro bale. Uma linguagem bem popular, berra. Está berrando, mas falando a sua linguagem. A mãe chamando o filhinho. Bé, bé, o filhinho chamando a mamãe. É uma linguagem. Mas ali,
Abel não compreendeu, como não poderia compreender. Ele estava balindo, afinal. E quando o Cordeiro de Deus morreu naquele dia no Calvário, ele falou em uma língua que ninguém o compreendeu. Ele está chamando por Elias, vamos ver se Elias vem livrá-lo, vamos ver se... E fizeram a maior ironia. Mas, na verdade, ele estava dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Era o Cordeiro de Deus executado, talhado em pedaços, tendo pisaduras em seu corpo. Pisaduras. Os homens fizeram pisaduras em Deus. E não contente com isso, fazem pisaduras em sua palavra. Fizeram pisaduras de 3 pessoas distintas. Sempre quero desafiar a qualquer mestre, a qualquer erudito. Pregue para o povo que na eternidade, no milênio, vamos ter 3 tronos. Um pai mais velho, um filho mais novo, o Espírito Santo é uma pomba. Vocês têm que mostrar que isso são ofícios de Deus. Lá não haverá ofícios. Lá não precisamos de cordeiro, de sacerdote. Não precisamos do Espírito Santo. Lá não precisamos nem mesmo do rei, porque como ele é, nós seremos. É a rainha. Ele é o rei, ela é a rainha. Agora somos filhos de Deus. E não sabemos o que havemos de ser. Mas quando o 7º anjo tocasse a sua trombeta, nós haveríamos de saber realmente o que havemos de ser. Por isso, minha irmã, meu irmão, deixa de se engasgar, deixe de sofrer, deixe de ficar ciscando por causa de coisinhas medíocres, ridículas dessa terra. Abraão, por fim, não teve que peregrinar mais através daquelas terras procurando uma cidade. Esse peregrinar aí é sofrer realmente em demanda de um alvo, de um destino. Mas por fim ele teve que parar. Mas quando nós estamos desgastando a nossa mente, o nosso sistema nervoso, por causa de coisas efêmeras, não estamos peregrinando com destino à Cidade Santa, à Santa Jerusalém. O pecador não tem que se preocupar mais se ele pode ser salvo ou não. O pecador não tem que se preocupar mais com as acusações de Satanás. E sempre Satanás acusa usando pessoas, usando terceiros, usando a si próprio na mente. Você não tem que peregrinar como um pobre, miserável, pecador, porque afinal, agora somos filhos de Deus. Na verdade, sabemos hoje o que havemos de ser. Seremos semelhantes a Ele. Como Ele é, nós o veremos. Não como eles são, nós os veremos, mas é como Ele é. 1 João capítulo 3, verso 2. É como Ele é, não como eles são. Que coisa, será que a primeira e a terceira pessoa vai ficar subjetiva, escondida?
dos crentes, até lá do outro lado, até lá do outro lado, até nas bodas do Cordeiro, não dos, até no milênio com o rei dos reis, não os reis dos reis, os reis, mas o rei. E as duas vão ficar escondidas. São ofícios, os quais não teremos mais necessidade deles. Você acha que nós vamos ter necessidade de uma Bíblia lá do outro lado? De uma regra de fé? De disciplina do corpo? Não, não é assim. Por isso, entenda a linguagem de Deus. Isso aqui é uma interpretação de uma língua estranha para o mundo religioso. Você não tem que se preocupar mais se você pode ser curado ou não. A abertura do véu lá no dia do Calvário revelou o caminho da vitória total. Nele somos mais do que vencedores. Eu tenho um valor que nunca sonhei, palácios, riquezas e glória eu bem sei, e belo e feliz o lar que eu ganhei. Eu sou de Jesus, eu sou filho do Rei. Vou morar lá no céu, gritando amém cheio. Eu sou muito rico. Sou filho do O mundo não tem riqueza maior, prazeres humanos eu já desprezei. O gozo real só Deus pode dar. Eu sou de Jesus, eu sou filho do Rei. Vou morar lá no céu, gritando amém cheio. Eu sou muito rico. Sou filho do A graça do Deus vivo tem interpretado para nós a salvação de nossas almas. Não é uma língua estranha, não é uma penitência, é graça, é fé, é o amor de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo tem interpretado a cura dos nossos corpos. De graça, pelas suas pisaduras fomos sarados. Poder de Deus, virtude do alto, do Espírito Santo da graça, do Rei, do sacerdote, do profeta, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus sobre nós, Deus conosco, Deus em nós, o mesmo Deus, o mesmo Senhor.
te dê a graça e o poder do Espírito Santo em sua vida. Seja feliz, entenda a linguagem de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim.
Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvem celeste, mais funda que o profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nós podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Sigo